Olá, galera! Aqui quem fala é Edipo Marques, professor de matemática. Bem, vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos, né? Aqui está exatamente terceiro vídeo, justamente porque já trabalhamos, terceiro exemplo, porque justamente já trabalhamos com outros dois vídeos em que falamos sobre esse assunto, equações do segundo grau na forma incompleta. E aqui vai um exemplo mais fácil. Gradativamente a gente sobe o nível para que vocês possam acompanhar do início ao fim, ok? Bem, vamos primeiro aqui fazer uma observação. Por que uma observação? Porque nós falamos nos vídeos anteriores em que temos que aqui debruçar sobre a equação geral do segundo grau, que é justamente essa. Observe vocês que nesse exemplo, vocês podem observar que nós temos o A. Por que o A? Porque tem x ao quadrado. E se tem x ao quadrado, nós temos A. Logo, A, quando não aparece, é 1, certo? Observe que tem x aqui, ó, ao lado do 5. Ou seja, então nós temos o elemento B, certo? No caso lá é negativo, menos 5. Observe que não tem o outro elemento que não acompanha x, então nós não temos o C. Isso significa que C é igual a 0. Nesse caso, diferente dos outros vídeos que nós falamos, nesse caso você adota outra estratégia de cálculo. Observe conosco. Observe que, vamos centralizar aqui a nossa equação do segundo grau incompleta, certo? Bom, feito isso, como a gente fez também nos outros vídeos, nós temos que considerar a equação e dessa maneira, qual a estratégia a que a gente possa ser adotada para que possamos resolver essa equação? A estratégia é muito simples. Eu vou ter que deixar em evidência esses dois elementos aqui, ó, x que se repete. Você vê que aqui x é ao quadrado. Como x é ao quadrado, então você sabe que x é multiplicado por ele mesmo duas vezes, certo? Conforme o expoente. Então, como é multiplicado duas vezes, então eu vou repetir aqui, ó, x vezes x duas vezes. Menos 5x. Só tem um x, então, portanto, repete do jeito que está. O que eu quero fazer com isso? Eu quero retirar um x de cada membro desse, ou seja, aqui tem um membro, aqui tem outro. Então, eu vou retirar um x de cada um deles, o que isso é chamado de fatoração. Então, se eu retiro um desses, o que que sobra? Se eu retirar um desse, fica o outro, né? Fica x. Menos, se eu retiro o x daqui, fica quem? Só apenas 5. Não é isso? Então, ou seja, fiz a fatoração. Olha como é que ela é simples. Beleza? O restante você repete. Igual a 0. Quando eu faço isso, eliminei esses camaradas aí, eu fiz uma coisa muito fácil de ser feita, que na resolução é muito prático, em relação até às demais que nós já vimos e as que virão. Aqui é muito simples. Para que isso aqui dê igual a 0, nós temos dois elementos agora. Ó. Temos esse e temos esse. Para que dê igual a 0, basta esse aqui ser 0. Se esse aqui for igual a 0, o que acontece? 0 vezes 5 menos x vai dar 0. Ou seja, já temos o primeiro valor. Então, nesse caso, se esse aqui for 0, então já temos o primeiro resultado. X é igual a 0. Beleza? Então, tá aí o primeiro resultado, que eu chamo de x'.
E o outro passo, se a gente considerar que esse aqui for qualquer valor e esse aqui for igual a zero, tudo isso, todos esses dois aqui forem iguais a zero, também 0 vezes x vai dar zero. Ou seja, também temos mais outro valor. Nesse caso agora, são dois, né? Vou chamar aqui de ou, né? Ou x menos 5 é igual a zero. Certo? Então, vou aqui apagar, para não ficar muito borrado, para vocês verem aí muito facilmente. Então, temos duas formas de que essa equação seja igual a zero, é justamente desmembrando e fazendo com que cada um seja igual a zero. Então, desse modo, temos que x menos 5 é igual a zero. Então, o que fazemos? Aqui é a equação do primeiro grau. É só você isolar o x e passar o menos 5 para o lado do zero, ou seja, fica zero. O menos passa para o outro lado mais, né? Na operação inversa do cálculo. Então, fica 0 mais 5, onde x, 0 mais 5 é exatamente quem? 5. Portanto, está mais um valor, né, dessa equação. Olha como é que é simples. Os dois resultados, x é igual a 0 e x é igual a 5, ou x é igual a 5, certo? Se vocês gostaram, desse vídeo, então vocês, né, curtam e, se puder, se inscrevam para vocês verem cada vez mais vídeos como isso, ok, gente? Valeu, obrigado!